Recentemente eu vi um pensador na internet dizendo, abre aspas, não leve os seus pensamentos tão a sério, eles são apenas pensamentos. E bom, essa frase que eu vi na internet me atentou para algo que eu acho que é extremamente importante e que pode ser muito valioso para as nossas vidas se a gente souber colocar isso em prática. E bom, essa ideia da gente ter um pouco mais de atenção em relação aos nossos pensamentos, ela é uma ideia que hoje ela é muito trabalhada dentro da própria ciência da psicologia. Então, na psicoterapia, a gente tem aquele todo o trabalho de reconhecimento dos pensamentos, das crenças, né? Isso mais alinhado com a cognitivo-comportamental, muitas vezes. Mas, independentemente do trabalho da psicologia dentro de uma clínica, existem talvez alguns entendimentos que eles podem ser muito bem aproveitados por nós ao longo do nosso dia a dia. Para quem já me acompanha há um tempo aqui nesse canal, sabe que eu já trouxe algumas referências da própria filosofia estoica, né? O estoicismo, ele traz para a gente algo que pode ser muito bem encaixado nessa discussão filosófica, que é justamente aquela ideia de que muitas vezes na vida nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E que quando nós vamos confrontar aqueles monstros que nós criamos dentro da nossa mente e aquilo que acontece na vida real, muitas vezes o grande pavor estava naquela ideia que nós construímos através dos nossos pensamentos. E aí quando a gente vai muitas vezes encarar a vida real e observar, além de muitos desses problemas não acontecerem de fato, aqueles que eventualmente acontecem muitas vezes, eles se tornam muito menos temorosos, muito menos apavorantes do que necessariamente a gente imaginou. E o que isso traz para a gente em forma de reflexão e que talvez a gente possa adotar para as nossas vidas? Talvez justamente esse ponto de que os nossos pensamentos eles têm um poder gigantesco de melhorar o nosso dia, mas também tem um potencial muito grande de piorar o nosso dia. É por isso que existe outra referência que é muito interessante, que diz que nós devemos escolher os nossos pensamentos assim como nós escolhemos nossas roupas todos os dias, né? É claro que vocês aqui nesse canal sabem que nada é tão simples e que muitos desses pensamentos a gente não tem total controle, né? Eles basicamente emergem à consciência e aí muitas vezes trazem essa carga emocional, porque os pensamentos geram emoções que geram sentimentos e se revertem em comportamentos muitas vezes, mas talvez exista algo que sim esteja a nosso controle, que é sobre justamente esse entendimento. Quando a gente começa a fazer um trabalho de análise, de autoconhecimento, de muitas vezes parar no nosso dia, na correria, e tentar observar para onde os nossos pensamentos estão indo, talvez a gente realmente consiga, em algum grau, né, administrar melhor todos esses pensamentos que emergem à nossa consciência. E quando eu falo isso, pessoal, é claro que eu preciso sempre ter uma responsabilidade muito grande de dizer para vocês que de maneira alguma isso substitui ou isenta o trabalho de uma psicoterapia, de um auxílio psicológico, porque tudo isso é feito dentro de um certo manejo clínico, com profissionais capacitados, muito bem estudados. Então eu sempre reitero que, se for o caso de você achar a necessidade, de que você imagina que pode realmente ser benéfico para a sua vida, realmente procure um profissional, né? O que eu trago aqui nesse canal muitas vezes são justamente essas provocações e essas reflexões que sim, elas têm um papel muito importante para a nossa vida, justamente para que a gente muitas vezes desperte para algo que a gente não estava necessariamente prestando atenção. Quando eu falo para vocês que muitas vezes a filosofia, o conhecimento mudou a minha vida, muitas vezes, não só pela ideia do conhecimento libertar, mas em muitos momentos questionamentos que vinham à tona e que, enfim, de alguma forma geravam uma inquietação, eles muitas vezes foram respondidos ou parcialmente solucionados por conhecimentos prévios, pela ideia da filosofia, por conhecimentos da psicologia e de outras referências, né, que a gente tem dentro do campo do conhecimento literário. E aí, o que eu queria deixar de mensagem aqui nesse vídeo é justamente sobre esse potencial de que muitas vezes nós precisamos
confrontar aquilo que é real e aquilo que nós estamos realmente imaginando dentro da nossa cabeça. É muito comum que a gente às vezes faça o trabalho, né, de parar e comparar aquilo que vem acontecendo e qual é a nossa interpretação, e a gente consegue perceber muitas vezes que nós colocamos uma carga emocional muito maior do que necessariamente está acontecendo. É aquela ideia de que muitas vezes nós colocamos os nossos pensamentos em alguns lugares que eles vão criando certos temores, certos medos e, consequentemente, gerando sentimentos ruins, né, de medo, de ansiedade, de pavor, e que muitas vezes talvez não precisaria ser assim, né? Se a gente realmente parar e tentar pensar, né, mas por que eu estou temendo tanto, né? Qual que é o pior cenário que pode acontecer nisso? Será que isso que eu estou pensando realmente corresponde à realidade? Será que muitas vezes não são literalmente os meus pensamentos querendo levar para um certo caminho que não necessariamente corresponde à realidade? Isso aí é algo que talvez seja interessante da gente pensar. E a partir disso, desculpa aí que eu às vezes me distraio com o tempo aqui para ver se eu não estou falando demais e perco a linha de raciocínio. Mas, enfim, o que isso traz para a gente, em forma de reflexão que possa ser muito benéfico, é que a partir do momento que a gente entende que muitas vezes esses sentimentos ruins, esses pavores, eles estão muito mais nos nossos pensamentos, a gente consegue muitas vezes proporcionar uma carga menor para eles. Então, tem até uma coisa dentro da ideia de consciência, né, discussão de muitos pensadores a respeito da consciência, que eles trazem essa ideia de que nós trabalhamos basicamente em duas percepções de consciência, né? Aquela onde os pensamentos surgem e aquela que é aquela voz que nós identificamos como sendo nós e que nós falamos, não, calma, segura esses pensamentos, né? E que parece que a gente conversa com a gente mesmo, né? Essa ideia que parece ter uma dualidade, na verdade, alguns pensadores, neurocientistas defendem que são só duas manifestações da mesma consciência. Mas enfim, acho que não é o tema desse vídeo, que eu não quero complicar muito ele. O que eu queria então finalizar desse vídeo, que vai ser um vídeo mais curto, é simplesmente de que a gente talvez possa olhar para essa ideia e começar a entender melhor e conversar melhor conosco mesmo quando alguns pensamentos surgem e começam a nos trazer sentimentos ruins, né? A gente lembrar e falar, não, calma, talvez sejam só pensamentos, então eu não devo levar necessariamente eles muito a sério, né? E aí a gente começa então a nos tranquilizar e conseguir seguir o nosso dia, o que nós estivemos fazendo, com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de paz e, consequentemente, talvez tomar as melhores decisões. Pessoal, muito obrigado mais uma vez cada um de vocês que ficou até o final desse vídeo. Como eu falei para vocês, eu estou tentando testar um formato novo e ajustar, então tentar olhar mais para a câmera, tentar falar um pouco mais solto, né? Enfim, tudo isso porque são conselhos, dicas que vocês mesmos colocam aí nos comentários, mas a gente vai se adaptando, né? Porque eu estava tão acostumado a já falar de um jeito, olhar de um jeito, que fica um pouco mais travado até a gente acostumar novamente, tá bom? Mas no mais, toda a minha gratidão. Peço que, se você gostou, por favor, deixe o like, se inscreva, compartilhe, isso me ajuda demais, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.